Mas não está aqui. Ah, 89, está certo, tem razão. Isso, isso. Da Então, pode fazer lista, o da pregão, primeira lista. processo extra-pau. Pode fazer o pregão. Perfeito, presidente. Item 9 da lista, da primeira lista extrapauta. Recurso eleitoral 0600 19976 da relatoria do juiz Daniel de Souza Alves. Elesbom Veloso, 48ª Zona, é um recurso eleitoral em registro de candidatura, recorrente Flávio José de Moura Neto, advogado Edinardo Pinheiro Martins, que ora se apresenta, interessada a Federação Brasil da Esperança Fé Brasil e a coligação Unidos por Elesbom Veloso, de Elesbom Veloso. Advogado Madison Rezende Dourado, que também se apresenta, e o relator é o juiz Daniel de Souza Alves, senhor presidente. Certo. Então, passa a palavra inicialmente ao advogado recorrente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator Daniel Alves. Boa tarde, demais membros desta corte. Boa tarde, servidores da Justiça Eleitoral, em qual saúde em nome do Walter. Boa tarde, colegas advogados e todos que nos assistem pelo canal oficial do TRE Piauí e pelo YouTube. Bom, no presente caso, nós temos um recurso eleitoral que rebate sentença que indeferiu o registro de candidatura do senhor Flávio José de Moura Neto, candidato a vereador no município de Elesbom Veloso. E o embasamento da sentença do juiz da 48ª Zona foi que o senhor Flávio não teria se desincompatibilizado, de fato, de suas funções da GESPISA. Aqui quero chamar muita atenção de Vossas Excelências para o seguinte fato. Houve a impugnação do registro de candidatura fora do prazo, foi aceito pelo magistrado como notícia de inelegibilidade, e o que aconteceu? Nós da defesa apresentamos contestação. Após a contestação, houve diligência para a Polícia Federal e para o próprio cartório, uma vez que esse candidato, o senhor Flávio Moura, está respondendo, sendo acusado numa operação chamada Operação Águas Rasas, que está em sede preliminar. Existe ainda um inquérito, onde, depois da nossa contestação, foi apresentada uma certidão do cartório eleitoral argumentando que esse candidato estaria envolvido nessas transferências no prazo de 3 a 8 de maio e um relatório da Polícia Federal assinado por um agente e o agente argumenta que o candidato, quando da Operação Águas Rasas, que foi encontrado em casa, teria argumentado que estaria trabalhando. Ou seja, aqui se retira a capacidade de um cidadão ser candidato com base em uma prova que refutamos essa prova, como refutaremos quando houver contraditório em ampla defesa no processo criminal, de transferências que teriam sido realizadas entre 3 e 8 de maio, quando o período da desincompatibilização se inicia 6 de julho. E em um relatório sem depoimento do senhor Flávio, sem nenhuma assinatura do senhor Flávio, com argumentos de um agente que ele estaria trabalhando no dia da operação. Esse relatório, Vossas Excelências, é um relatório feito sem contraditório, sem ampla defesa, sem depoimento do senhor Flávio e utilizado como prova cabal para se indeferir um registro de candidatura. Aqui temos claramente um ataque ao devido processo legal. Na decisão, na sentença, o magistrado, respeitamos muito a sentença, mas o magistrado argumenta que houve preclusão para dilação probatória. Ora, excelências, repito, tanto a certidão do cartório como o relatório da Polícia Federal foi apresentado após a contestação. Após essa contestação, houve intimação para alegações finais. Não houve intimação para que se apresentassem provas, para que houvesse provas a produzir. Como poderia o candidato arrolar testemunhas, pedir o seu depoimento, se não havia mais fase processual? Então, repiso, o indeferimento do registro de candidatura do senhor Flávio foi pautado em um relatório da Polícia Federal, não foi nem em inquérito. Nas razões do recurso foram juntadas inúmeras jurisprudências, inclusive em AIGES e em AIMES, em que não se aceita, se argumenta como insuficiente um inquérito policial. E aqui está se retirando a registrabilidade de um cidadão esse que nas últimas eleições de Elesbom Veloso obteve 349 votos
e agora pleiteia novamente o cargo a vereador por vontade popular e se retira por conta de uma prova emprestada de outro processo, onde naquele processo não houve contraditório, não houve ampla defesa, não foi apresentada nenhuma prova por conta do senhor Flávio, não há prova testemunhal, não há prova documental, não se houve nem decisão de primeira instância ainda, e se é utilizado esse relatório da Polícia Federal e uma certidão do cartório que, repito, pela necessidade que o caso urge, transferências feitas, transferências essas que não concordamos, que foi o senhor Flávio, mas mesmo assim, volto a frisar, transferências realizadas entre 3 e 8 de maio, e uma declaração de um agente da Polícia Federal atestando que o senhor Flávio, que foi encontrado em casa no dia da Operação Águas Rasas, estaria trabalhando. Então, nós temos aqui que verificar a fragilidade dessa prova. Pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o quão essa prova, Vossas Excelências, é frágil para se retirar a capacidade de um cidadão se candidatar a vereador no município onde ele já é vereador. Nós estamos falando aqui de aceitar provas que não houve contraditório e ampla defesa. E aí se entende o legislador quando se retira a registrabilidade por uma decisão transitada em julgado, porque estão esgotadas todas as instâncias e ali se entende que ele está inelegível. Nesse caso, está se usando um documento feito de forma individual por um agente da Polícia Federal. No processo, não há nenhum documento assinado pelo senhor Flávio. O único documento assinado pelo senhor Flávio foram os autos de busca e apreensão, em que foi retirado um celular da residência do senhor Flávio. E com esse documento assinado pelo agente da Polícia Federal, o juiz da 48ª Zona achou por bem retirar a capacidade do senhor Flávio ser candidato. E aqui, para encerrar minhas palavras, eu deixo uma indagação a Vossas Excelências. Esse processo vai fluir. O senhor Flávio vai ter contraditório para defesa no outro processo da Operação Águas Rasas. Vão passar todas as fases processuais, todas as instâncias recursais. Acreditamos que o senhor Flávio será inocentado de tudo isso. Como explicar depois, à luz da justiça, a retirada da sua capacidade de registrabilidade? Como explicá-lo à luz da justiça, depois de inocentado naquele processo, quando será ofertado contraditório para defesa, que ele não pôde ser candidato nessas eleições? É por isso a fragilidade da prova. É por isso que não se é aceito jurisprudencialmente um inquérito policial como prova. Desse modo é que se requer a reforma da sentença de primeiro grau, garantindo ao senhor Flávio José o seu registro de candidatura ao cargo de vereador no município de Elas Bom Veloso. Muito obrigado. Então, ok, passa a palavra agora ao doutor Matson, pelo recorrido. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhor relator, doutor Daniel, demais julgadores, senhor representante do Ministério Público Eleitoral, senhor secretário, colegas advogados, em nome de quem eu saúdo aqui, doutor Ednardo, que me antecedeu. Senhores julgadores, esse caso é realmente um pouco peculiar e muito interessante, porque, assim, não se trata, como meu colega que me antecedeu falou, não se trata da Justiça Eleitoral acolher como fundamental e como prova e como verdade uma realidade incidental de um inquérito policial. Até porque o inquérito policial ele investiga outra coisa. Ele investiga uma fraude em transferência de título eleitoral. E aqui a gente está falando de desincompatibilização. Mas para Vossas Excelências tomarem um conhecimento maior dos fatos, eu vou fazer uma regressão desde o início do que antecedeu essa operação da Polícia Federal, doutora Maria Luísa. No município de Elas Bom Veloso, mais ou menos no mês de abril, no mês de maio, foi verificada uma quantidade muito grande de transferências de títulos de eleitores. E esses títulos, quando a coligação recorrida foi verificar, verificou que esses títulos eles tinham como embasamento certidões, doutor Nazareno, emitidas pela AGESPISA local, de pessoas, doutora Maria Luísa, que não moravam no município, que não tinham nenhuma vinculação com o município de Elas Bom Veloso. E essas transferências foram deferidas, nós recorremos das transferências, e o Tribunal Regional Eleitoral, Vossa Excelência são conhecedores disso, o TRE do Estado do Piauí, deu provimento em mais ou menos 35 recursos eleitorais contra deferimento de transferência de título,
reconhecendo que os títulos, que os documentos que foram apresentados não eram idôneos para configurar a figura da transferência do domicílio eleitoral. E em todas as decisões, Vossas Excelências determinaram a apuração dos fatos pelo Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral apurou, mandou ofício para a Polícia Federal, e a Polícia Federal deflagrou, no dia 28 de agosto de 2024, a Operação Águas Rasas, doutor Maria Luísa. E a Operação Águas Rasas, ela se constituiu no cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão, doutor Daniel. Um mandado de busca e apreensão na casa do candidato recorrente e um mandado de busca e apreensão na sede local da GESPISA do município de Elesmão Veloso. E por que na casa do candidato recorrente? Porque ele, doutor Sebastião, era o único servidor da GESPISA local que tinha a senha de acesso ao sistema da GESPISA. Ele era a única pessoa na GESPISA local que podia inserir dados, retirar dados, modificar dados do sistema eletrônico da GESPISA. Então, ele foi o alvo 01, na verdade, até agora, o único alvo dessa operação. A operação que investiga se o senhor Flávio, se o recorrente, ele cometeu esse crime de fraudar documentos para possibilitar transferências irregulares de domicílios eleitorais. E aí vem o ponto desse processo. Quando a operação foi deflagrada, a delegada da Polícia Federal, doutora Milena Calante, em uma entrevista, ela disse, a operação foi feita, está tendo muito problema de transferência de título irregular, e ela disse em entrevista, doutor Nazareno, que o que mais chamou a atenção dela foi o fato do candidato a vereador estar trabalhando ainda, porque já era para ele estar afastado. A operação foi dia 28 de agosto. A data limite para a desincompatibilização era 6 de julho. E ela disse que era muito estranho isso, que foi o que chamou a atenção dela. E, em razão disso, nós apresentamos uma notícia de inelegibilidade. O recorrido foi citado para apresentar a defesa do Daniel. E o que foi que ele alegou? Ele disse, não tenho nenhuma relação com a GESPISA. Meu único vínculo com a GESPISA foi um vínculo terceirizado. Eu fui contratado por uma empresa que prestava serviço para a GESPISA, que presta serviço para a GESPISA, e o meu vínculo terminou em outubro de 2023. E ele apresentou a TRCT dele, a CTPS dele, com a rescisão assinada, e apresentou o termo de rescisão de contrato de trabalho, ou seja, a alegação dele na defesa, depois da informação de que a Polícia Federal tinha verificado que ele estava trabalhando, foi a de que ele não tinha nenhuma relação nesse ano com a GESPISA, de que ele não trabalhava mais na GESPISA e que o vínculo dele foi um vínculo que foi extinto em outubro de 2023. Em outubro de 2023. Em razão dessas alegações da defesa, foi que o juiz oficiou o cartório eleitoral pedindo informações e oficiou a Polícia Federal. E, em resposta a uma diligência judicial, a doutora Milena Calante, a delegada que estava conduzindo, que está conduzindo a operação, o inquérito policial, ela informou ao juiz eleitoral que os mandados de busca e apreensão foram acompanhados por ela e por outros agentes da PF, não foi só um agente da PF, foram outros agentes da PF, e que perante essas autoridades policiais, doutor Ricardo Anchil, o recorrente informou que continuava trabalhando na GESPISA. Isso foi atestado pela delegada da Polícia Federal. Ainda continuando o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, quando foi feito o cumprimento do mandado de busca e apreensão na GESPISA, o servidor de nome Antônio Sobrinho, servidor efetivo da GESPISA local, ele confirmou isso também. Ele disse, o seu Flávio, o candidato, ele continua trabalhando, mas ele disse que pode continuar trabalhando porque ele é terceirizado. Porque ele é terceirizado, não precisaria se afastar. Ainda disse mais, disse, ele é a única pessoa que tem acesso ao sistema, que tem a senha de acesso ao sistema. Então, ou seja, ele na verdade, era um super funcionário da GESPISA no município de Elesmão Veloso. Então, o que nós temos aqui nesse processo? Nós temos uma informação oficial da Polícia Federal de informações que foram colhidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão numa operação deflagrada pela Polícia Federal, doutora Maria Luísa. E essa documentação, essa informação tem fé pública. Essa informação tem fé pública. Quando o recorrido fala
que vai apresentar, quando o recorrente alega que vai apresentar suas alegações junto ao inquérito policial, que vai se defender junto a uma eventual ação penal, ele vai se defender do suposto crime de falsidade documental para ensejar transferências irregulares de domicílio eleitoral, transferência de título. Mas o fato em si, que ele afirmou à Polícia Federal no momento do cumprimento da busca e apreensão, e que o outro servidor também afirmou à Polícia Federal no momento do cumprimento da busca e apreensão, que ele ainda estava trabalhando, esse fato é um fato irrefutável. Tanto é irrefutável que nas alegações finais, quando o recorrente foi se manifestar sobre isso, ele nada disse. Ele nada disse. Porque o que acontece aqui, doutor Daniel, é que o recorrente foi pego na mentira. Ele primeiro apresentou uma informação na contestação de que não tinha mais nenhum vínculo com a GESPISA, que o último vínculo dele foi em outubro do ano passado, quando ele era terceirizado, e depois ele não tinha mais como sustentar isso. Por quê? Porque ele foi pego numa operação da Polícia Federal, na qual ele afirmou para agentes da Polícia Federal, e eu repito, agentes com fé pública, a gente não está falando aqui de um servidor público qualquer, nós estamos falando de 4 agentes da Polícia Federal e de uma delegada da Polícia Federal, que relatam que o próprio recorrente, no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, afirmou categoricamente que continuava trabalhando. Essa informação, ela tem fé pública. Essa informação, ela é válida. Essa informação ela é totalmente idônea para demonstrar que o candidato não se desincompatibilizou da função dele. E aí eu vou além. Se ele era terceirizado até outubro de 2023 e continuou prestando serviço na GESPISA, e ele continuou prestando serviço na GESPISA porque em maio ele fez as transferências ditas como ele expediu os documentos que foram utilizados nas transferências que o próprio tribunal entendeu como irregulares, então é porque ele não estava mais prestando serviço na condição de terceirizado. Ele estava prestando serviço na condição de um prestador de serviço com vínculo direto com a GESPISA, com vínculo direto com a administração pública indireta. Então, em razão desses argumentos, senhor relator, demais julgadores, é que a parte recorrida pede que esse tribunal leve em consideração, assim como o juiz de primeiro grau considerou, assim como o promotor eleitoral de primeiro grau considerou, assim como a Procuradoria Regional Eleitoral considerou, leve essas informações em consideração para negar provimento ao recurso e manter a sentença que indeferiu o resto de candidatura. Eu tinha sustentação, presidente. Obrigado. Ok, doutor Matson. Passa agora a palavra ao Procurador Regional Eleitoral. Senhor relator, não se vislumbra qualquer mácula no procedimento investigatório em curso que o inabilite ao fornecimento de elementos informativos para os autos. Aliás, ressalto que após a anexação dos relatórios da polícia nos autos, foi oportunizado às partes exercer o contraditório sobre a prova, por ocasião das alegações finais, em observância estrita do devido processo legal. Ademais, qualquer discussão quanto à utilização exclusiva de elementos do inquérito para o juiz de condenação fica restrita ao penal e, ainda que não fosse, a outros elementos dos autos, como certidão cartorária, que contribuíram para o convencimento do magistrado. Assim, superadas as discussões quanto a supostos vícios na decisão recorrida, passa-se ao mérito a questão controvertida se a não desincompatibilização de fato do candidato recorrente das funções que exercer na GESPISA. Trouxe recorrente informação de que era servidor terceirizado e contratado pela empresa Belas Artes, já teria encerrado seu contrato de trabalho em 18 de outubro de 2023 e, por esse motivo, não havia necessidade de desincompatibilização. Acontece que essas operações foram realizadas no período de maio do ano em curso, conclui-se que, mesmo após o encerramento do contrato com a empresa Belas Artes, o candidato continuou a elaborar na entidade da administração pública indireta, a GESPISA, nesse sentido que se tem aqui, após a rescisão contratual, o candidato equiparou-se a servidor público, exercendo função pública na entidade, que exige a sua desincompatibilização no prazo de 3 meses antes do pleito. Dependente da nomenclatura que se deseja dar ao vínculo, o fato é que a sua natureza é de vínculo direto, de exercício de função pública, sem interposta pessoa, tanto pelo fato de não haver um terceiro na relação, como pela natureza das funções que exerceu.
A função exercida pelo candidato revela-se, portanto, de notável importância e exclusividade para a entidade pública, de modo que é extremamente necessária a desincompatibilização no caso concreto, com vista a coibir a interferência do exercício de cargos e funções na administração pública em benefício de campanha política de determinado candidato, a fim de preservar a igualdade de oportunidade entre os participantes do processo eleitoral. Não obstante, na entrevista realizada com o servidor efetivo da GESPIS, Antônio Mendes Sobrinho, em 28 de agosto, apurou-se que o investigado continua trabalhando regularmente, porém com jornada de trabalho reduzida e realizando atividades habituais. Logo, compreende-se que o candidato não se desincompatibilizou das funções públicas a tempo e modo, atraindo a inelegibilidade disposta no artigo 1º, inciso 2, a linha E, da Lei Complementar 64/90, uma vez que ainda no mês de agosto do ano eleitoral, o candidato continuava a exercer as funções na AGESPIS. Pode-se que a moldura fática delineada no perfil do julgado indica a situação em que o candidato detinha cargo público, mas permaneceu as funções de fato por meio de empresa terceirizada, e até mesmo nessa situação, quando o vínculo deixou de ser direto e passou a ser indireto, essa justiça especializada entendeu a necessidade de desincompatibilização. Portanto, a sentença que deferiu o registro deve ser mantida de maneira que o âmbito eleitoral se manifeste pelo conhecimento e numérico, pelo desprovimento do recurso. Certo. Devolvo agora a palavra ao eminente relator, doutor Daniel Alves, para o voto. Em nosso cumprimento, senhor presidente, tem membro da Corte, doutor Procurador Regional Eleitoral, os advogados, fizeram as sustentações orais, os advogados presentes. Inicialmente, faço consignar que o presente recurso é cabível e tempestivo foi interposto por parte legítima e preenche os demais requisitos da admissibilidade, razões pelas quais dele conheço. Conforme relatado, cura-se de recurso eleitoral interposto por Flávio José de Moura Neto contra a sentença proferida pelo juiz da 48ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação de impugnação interposta pela coligação Unidos por Elesbão e indeferiu seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador no município de Elesbão Veloso. No mérito, a questão versa sobre a alegação do recorrente, em apertada síntese de que houve violação contraditória pela defesa em relação à consideração do relatório da Polícia Federal, como prova utilizada para fundamentar a sentença de primeiro grau ante a ausência de depoimento formal do recorrente. B. O mesmo juiz da 48ª Zona Eleitoral desconsiderou a comprovação da efetiva desincompatibilização do candidato anexado aos atos. C. A mera existência de uma investigação não constitui prova definitiva de que o candidato estava exercendo suas funções na GESPISA, após o prazo da desincompatibilização. D. A decisão do magistrado ao indeferir o pedido de registro de candidatura do recorrente apresenta as falhas significativas, a não observar adequadamente o princípio da imediatidade da prova testemunhal, pois a celeridade do processo eleitoral deve ser equilibrada com o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. A justiça eleitoral deve operar com rapidez, mas sem sacrificar a qualidade e a justiça das decisões. A simples existência de uma investigação ou denúncia por si só não possui o condão de configurar a inegibilidade. Para que o candidato seja considerado inelegível, seria imprescindível uma decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado que condenasse o réu, o que não ocorreu. Sobre o tema, em análise, faz-se necessário tecer algumas considerações iniciais. A desincompatibilização consistente na faculdade otorgada ao cidadão para que proceda a sua desvinculação fática ou jurídica de cargo, emprego ou função, públicas ou privadas, de que seja titular nos prazos definidos pela legislação constitucional ou infraconstitucional, de maneira a habilitar-o para eventual candidatura aos cargos políticos eletivos. A resolução TSE 23.609 prevê a necessidade de desincompatibilização como condição de restabilidade. Artigo 27, inciso 5º, que eu vou pedir para não ler. Por sua vez, a Lei Complementar 64/90 prevê como causa de inelegibilidade o não afastamento das funções públicas ocupadas por servidores estatutários ou não. No caso em apreço, segundo os documentos acostados aos autos de D 222-71593 e 222-71594, o candidato é empregado terceirizado da empresa Belas Artes de Gestão de Recursos Humanos, que prestava serviço para a GESPISA, tendo seu contrato de trabalho rescindido em 18 de outubro de 2023. Na sentença desgastada, o mesmo juiz eleitoral fundamenta sua decisão de indeferimento do registro de candidatura
do recorrente nos seguintes termos. Vou ler só o trecho final para poupar o tempo de Vossa Excelência. Ressalto que as informações prestadas pela Polícia Federal quanto à atuação do candidato nas atividades profissionais na empresa GESPISA, em pleno período eleitoral, no dia da operação Águas Rasas, que a PF realizou na referida empresa, são corroboradas pelo que já havia certificado o chefe de cartório eleitoral na certidão, que no período de 3 a 8 de maio de 2024, prazo final para fechamento do cadastro eleitoral, o pretexto candidato expediu 13 comprovantes de interesse para fins de comprovação de transferência de domicílio eleitoral. Conclui-se que, além de não se afastar de fato das suas atividades na empresa, o noticiado exercia funções relevantes, somente ele tinha acesso ao sistema informatizado da empresa, e não era mero empregado terceirizado, como alegou, a ponto de ter seu papel decisivo nas transferências de eleitores para o município de Aracaju Veloso. Tanto nos recursos julgados pelo TRE, não somente foram reconhecidas fraudes pela Corte Eleitoral, como foram indeferidos os respectivos pedidos. Pois bem, na análise dos autos, percebe que assiste razão à recorrente. O requerimento de registro de candidatura traz como requisitos para o seu deferimento os seguintes documentos. Artigo 27, inciso 1, relação atual dos bens preenchidos no sistema Candex de forma simplificada. 2, fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice-suplente. 3, dimensões, que eu vou pedir bem para ler. 3, certidões criminais para fins eleitorais fornecidas pela Justiça Federal, primeiro e segundo grau da circunscrição na qual o candidato ou a candidata tem o seu domicílio eleitoral, pela Justiça Eleitoral de primeiro e segundo grau da circunscrição na qual o candidato tem o seu domicílio eleitoral, pelos tribunais competentes, prova de alfabetização, prova de desincompatibilização, quando for o caso, cópia do documento oficial de identificação. No presente caso, o candidato apresentou toda a documentação exigida pela legislação eleitoral, inclusive comprovando que seu contrato de trabalho com a empresa terceirizada que prestava serviço junto à empresa pública GESPISA havia findado em outubro de 2023. No âmbito do direito eleitoral, a questão da desincompatibilização para servidores públicos que desejam se candidatar à cargos eletivos está regulamentada principalmente pela Lei 6490, que estabelece as condições de inexigibilidade e prazo para a desincompatibilização. Em regra, a desincompatibilização tem como objetivo garantir a lisura do processo eleitoral, evitando que o candidato utilize sua função em benefício próprio. No entanto, os empregados de empresas públicas ou sociedade de economia mista não se enquadram automaticamente nas mesmas regras aplicáveis aos servidores públicos estatutários. A exigência de desincompatibilização prevista na Lei Complementar 6490, especialmente em seu artigo 1º, inciso 2, está direcionada aos servidores públicos em sentido estrito, ou seja, aqueles que exercem funções no âmbito da administração direta e autárquica, assim como em fundações públicas, cujos cargos são regidos por regime estatutário. Os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista são regidos pela CLT e não pelo regime estatutário. A jurisprudência do TSE tem consolidado o entendimento de que os empregados dessas entidades, por estarem submetidos ao regime jurídico de direito privado, não se submetem às mesmas exigências de desincompatibilização que os servidores estatutários. Ademais, as empresas públicas e sociedade de economia mista, apesar de serem pessoas jurídicas de direito público, atuam no mercado em condições de concorrência com empresas privadas e seus empregados estão sujeitos ao regime seletista. Dessa forma, os princípios da moralidade e da igualdade no processo eleitoral são resguardados, sem a necessidade de desincompatibilização dos empregados dessas entidades, desde que não exerçam cargo de direção ou função de chefia, o que poderia gerar favorecimento indevido. No caso dos autos, em nenhum momento se comprovou que o recorrente exercia cargo de direção ou função de chefia na GESPISA. Portanto, considerando a ausência de previsão legal expressa que impõe a desincompatibilização aos empregados de empresas públicas, salvo nos casos de ocupação de cargos de chefia, direção ou assessoramento, é possível afirmar que não há necessidade de exigir a desincompatibilização do recorrente para fins de registro de candidatura. E aí eu trago aqui números julgados que eu pedi para Vossa Excelência para não ler.
Outro sim, em que pese haver investigação da Polícia Federal contra possíveis fraudes eleitorais praticadas pelo recorrente, estas ainda não foram julgadas e, portanto, não podem ser computadas como causa de inexigibilidade para impedir o registro de candidatura do recorrente. No âmbito do direito eleitoral, o simples fato de um candidato estar respondendo a um inquérito policial em curso não é, por si só, motivo para o indeferimento do pedido de registro de candidatura. A inexigibilidade de um candidato é regida principalmente pela Lei Complementar 6490, que estabelece de forma taxativa as condições em que uma pessoa pode ser considerada inelegível. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 62, inciso 57, consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, enquanto não houver uma condenação definitiva, o candidato mantém seus direitos políticos, inclusive o direito de se candidatar. Esse princípio é amplamente reconhecido pela jurisprudência do TSE, que reforça que os inquéritos policiais ou ações penais em curso não implicam por si só inexigibilidade. O artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, ao tratar da perda ou suspensão de direitos políticos, menciona expressamente que somente com condenação criminal transitada em julgado é possível haver tal perda, o que se aplica ao direito de candidatar-se. O TSE tem mantido a linha de interpretação de que a existência de inquérito policial ou até mesmo a tramitação de ação penal em primeira instância não configuram causa de inexigibilidade. Por isso, afrontaria diretamente o princípio da presunção de inocência. Em decisões reiteradas, o TSE entende que somente condenações criminais por órgão colegiado, conforme a lei da ficha limpa, podem impedir o deferimento do registro de candidatura. Assim, a jurisprudência tem afirmado que, se a condenação por órgão colegiado, o candidato permanece apto a concorrer às eleições. A propósito, diverjo do parecer ministerial nesse aspecto, porquanto entendo que a produção de prova testemunhal pode ser dispensada ou indeferida pelo juiz, nos termos do artigo 370 do CPC. Além disso, ainda que restasse comprovado por meio de depoimentos que o recorrente não está afastado de suas atividades, certo é que a função que ele ocupa não atrai inexigibilidade no artigo 1º, inciso 2, a linha L, da Lei Complementar 6490, nos termos da remansosa jurisprudência retromencionada. Desta forma, forçoso admitir que não se pode indeferir o registro de candidatura do recorrente, com base em afirmações que ainda não foram demonstradas em juízo, sob pena de ferir o princípio constitucional da presunção de inocência, bem como ampliar as causas de inexigibilidade previstas em lei por interpretação extensiva da norma, o que é defeso. Assim, sendo apenas essa matéria devolvida à apreciação no presente recurso e não havendo notícia nos autos de ter o candidato incorrido em outras causas de inexigibilidade ou deixar de preencher as condições de elegibilidade, tampouco os requisitos exigidos pelo artigo 27 da Resolução TSE 23.609. Entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada. Ante o exposto, presidente, eu voto em dissonância com o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e deferir o pedido de registro de candidatura de Flávio José de Moura Neto. É com o voto, senhor presidente. Ok, doutor Daniel, colho o voto do desembargador Ricardo Gentil. Nosso senhor presidente, todos os elementos até então trazidos nesse processo, eu entendo que, de fato, o requisito da desincompatibilização não foi atendido. Todo respeito ao voto do relator, eu, de forma contrária, com todo respeito, mais uma vez eu digo, eu estou divergindo, entendendo que carece, portanto, de inelegibilidade o citado candidato, e eu, adotando como razão de decidir os fundamentos já expostos pelo Ministério Público, eu estou também, em consonância com o parecer, estou votando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, para manter rígida a decisão do primeiro grau. Doutor Nazareno Reis.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente relator, mas eu acompanho a divergência aberta pelo desembargador Ricardo Gentil, pelas razões já apresentadas por ele e pelo Ministério Público. Doutor Lirto Nogueira Santos. Senhor presidente, eu também atento aí o voto do relator, mas eu peço vênia ao senhor relator e também entendo como não cumpridos os requisitos para essa compatibilidade. Eu voto em consonância com o parecer ministerial e acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Ricardo Gentil. Doutor Zé Maria. Presidente, eu acompanho o relator, pedindo venha a divergência. Doutora Maria Luísa. Bom, presidente, é porque o fio aqui do mouse é bem curtinho para liberar aquele som. Então, acompanho o voto divergente em consonância aí com o parecer ministerial. Pedindo venha aí o relator. Eu também peço vênia ao eminente relator, mas vou acompanhar a divergência e proclamo o resultado, né? Resolveu o tribunal, por maioria, vencido o relator e o doutor José Maria, né? Conhecendo o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. O próximo, Walter, agora. Só esse detalhe aí, nessa proclamação, presidente, na forma da divergência, né, do desembargador Na Ricardo forma da Gentil, divergência, exatamente. Inaugurado pelo desembargador Ricardo Gentil. fica E em disciplinado, consonância né? com o parecer do Procurador Regional Eleitoral.